Sou especializada em materno infantil. Sou formada pela UFJF, né, e estou finalizando a pós-graduação agora em ortomolecular materno infantil. E o materno infantil, só vou explicar um pouquinho, porque acredito que muita gente aqui ainda não ouviu falar dessa área, né? É uma área que a gente atua desde quando a mulher, o casal está pretendendo engravidar ou tem dificuldades na infertilidade, né, em conceber ali o bebê, até a adolescência, né? Então eu atendo gestantes, mamães que estão amamentando, atendo na introdução alimentar e crianças em várias fases aí da vida. E sou apoiadora, né? Incentivo o aleitamento materno e quero agradecer também a presença de vocês desde já por estar aqui estudando um pouco sobre o aleitamento materno, né? Conhecendo mais sobre essa parte tão linda da vida. E aqui eu coloquei alguns benefícios do leite materno, né? Ele promove o vínculo, como a Karina já falou, entre a mãe e o bebê. E uma coisa que eu sempre gravei, que eu fui em uma palestra, que o médico citou que o bebê, quando ele nasce, ele só enxerga, se eu não me engano, 14, 20 centímetros de distância. E é exatamente a distância entre o olho dele e a mãe, quando ele está amamentando. Então, olha que lindo, né, que é esse vínculo aí. E o leite materno também evita mortes infantis. Tem um efeito positivo na inteligência, então tem vários estudos que falam que as crianças que amamentam, né, no peito, elas têm um QI mais alto do que quem não é amamentado no peito. Tem menos custo financeiro, né, gente? Porque uma lata aí de fórmula infantil, não vou citar nomes, mas é R$80, R$40 uma lata. E muitas das vezes, quando a mãe não amamenta, ele gasta 2, 3 latas, às vezes, no mês. Então, é um custo muito alto, tanto para o Brasil, quanto para aquela família e para o meio ambiente, né? Que o leite materno a gente não precisa guardar em nada, né? Então, reduz os plásticos, enfim. Então, ajuda também o meio ambiente. Reduz chances de obesidade na vida adulta da criança, infecções respiratórias, alergias alimentares e outras alergias também. Diminui o risco de alergia, né, igual eu falei, evita diarreia, tem uma melhor nutrição, melhora o desenvolvimento da cavidade bucal, que a Ju vai falar daqui a pouquinho. Diminui os riscos de várias doenças e na mãe também tem o poder de proteger contra o câncer de mama, o câncer de útero e várias outras coisinhas aí. Essa foto aí é de um bebezinho, meu paciente, amamentando. E aqui eu trouxe um pouquinho a diferença dos leites, né? Nós temos aí 3 tipos de leite materno, que é o colostro, que é o leite que logo que a bolsa da mãe estoura, ele já envia uma mensagem para o cérebro e já começa a produzir esse leite, que é o colostro. Então, o colostro ele dura aí de 1 a 7 dias do pós-parto e protege contra várias infecções. Ele é o melhor leite das 3 fases, vamos dizer assim. É o leite, literalmente, que vale ouro. Ele ajuda na maturação intestinal do bebê, então previne várias doenças cólicas no bebê. Ele previne alergias, porque ele é uma bomba para a imunidade desse bebê, então é um leite maravilhoso. Depois a gente tem o leite de transição, que é de 7 a 21 dias após o parto, e o leite maduro, que é após 3 semanas do parto, que é o leite que fica aí até quando a mãe quiser amamentar. Mas, como que deve ser a alimentação da mãe durante a amamentação? Vocês acham que tem alguma relação na alimentação com o aleitamento materno? Sim. Total relação, né, gente? E aí eu trouxe para vocês algumas dicas bem práticas, que vocês já podem colocar em prática aí hoje mesmo, sobre como que a gente pode melhorar essa alimentação da mãe para a gente fornecer um leite melhor ainda para o bebê. Porque a gente viu que a alimentação da mãe tem total relação com o leite materno, certo?
Então, se a mãe não se alimenta bem, se essa mãe não come verduras, legumes, frutas, enfim, só come Coca-Cola, hambúrguer, pizza, claro que ela pode comer isso, mas não tem uma frequência assim de se alimentar mais naturalmente, esse leite vai ser bom para o bebê, mas não vai ter tudo que ele precisa ali. Vocês concordam comigo? Sim, né? Então a primeira coisa para a gente ter uma alimentação saudável, para a gente fornecer um leite turbinado aí para o nosso bebê, é que seja o mais natural possível. Então, consumir diariamente e sempre que possível com variedade, as frutas, as verduras e os legumes, né? Eu costumo falar que o leite materno, ele tem sabor. Então, tudo que a mãe come, por mais que o bebê não esteja ingerindo, ele sente o sabor através do leite materno. Olha que incrível. Então, quanto mais frutas, legumes, verduras a mãe consumir, mais fácil vai ser a introdução alimentar desse bebê quando ele fizer 6 meses, porque ele vai lembrar dos sabores. E quando ele crescer, vai ser melhor ainda, né, esse consumo dele. Então, gente, sempre que possível também preferir os alimentos orgânicos. Às vezes eu sei que é difícil comprar o orgânico, mas sempre preferir aqueles alimentos que estão na safra, que estão na época, né? Cada mês aí tem a época de determinados alimentos. Então, se você não pode consumir o orgânico, pode dar preferência para os da safra. Eu queria saber se podia perguntar, mas fiquei nervosa. Pode, claro. Eu li outro dia sobre leite materno integral e leite materno desnatado. Leite do peito mesmo. Isso existe? Olha, Na reportagem que eu li, até fala que os 15 minutos da mamada, ele pega mais o leite, os 10 minutos, ele pega mais o leite desnatado, que é o leite que fica mais perto da auréola. então, E o leite integral fica mais interno. Então, para poder mamar o leite integral, que é o que vai sustentar o bebê, ele precisa mamar pelo menos 15 minutos, de 15 a 20 minutos em cada vez. Isso procede. Então, na verdade, desnatado integral, não tem problema não. Desnatado integral, te confesso que eu nunca ouvi falar leite materno desnatado É integral. uma reportagem da doutora Daniela Pescado. Depois eu vou dar uma olhada. Mas, pelo que você explicou, eu entendi que é o seguinte. Na verdade, o final do leite materno que tem as gorduras. Então, é o final do leite que vai fazer o bebê ganhar o peso. É isso, procede, essa parte. Então, é ideal, a Rayana vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas o ideal é que o bebê mame uma mama completa, né, até o final, para ele poder ganhar o peso. Eu vou falar também de alguns alimentos que a gente pode conseguir que o bebê ganhe mais peso, tá? Então também, gente, os legumes também, todos esses alimentos, frutas, verduras e legumes, eles são ricos em fibras. Então eles têm muitas fibras, têm muitas vitaminas, muitos minerais, muitos nutrientes que são essenciais tanto para a mãe quanto para os bebês. E quem que está aqui ainda não é mãe, também vale consumir isso daqui, porque isso é geral para a nossa saúde, né? Segunda dica é sempre preferir os alimentos integrais. Por quê? Porque os alimentos integrais, eles são riquíssimos em fibras. Então, eles vão dar mais saciedade para a mãe. E como os alimentos integrais, eles são carboidratos, eles são ricos em fibras, eles vão deixar mais açúcar disponível no sangue para a produção de leite. Ou seja, vai dar mais energia para a mãe produzir o leite. Isso é muito importante. A mãe precisa de muita energia, né, gente, para produzir o leite. Então, o que seriam os alimentos integrais? Seria optar pelo arroz integral, sempre que for comer algum bolo, alguma preparação, se possível, evitar a farinha de trigo branca, né? Sempre preferir as integrais, porque elas são mais ricas em nutrientes, tem mais fibras, tem mais vitaminas. Então, é isso. A terceira dica é para consumir diariamente pelo menos uma porção de alimentos que são ricos em gorduras boas, né? Isso daqui vai ser aquilo que vai aumentar a gordura no leite materno e vai fornecer mais, vamos dizer, o bebê vai ganhar mais peso, né? Através desses alimentos, porque eles são ricos em gorduras boas. Então, as frutas, nós temos o coco e o abacate,
Então, o ideal é que essa mãe consuma pelo menos uma porção desses alimentos por dia para fornecer essa gordura boa para o bebê. As sementes e oleaginosas que nós temos são as nozes, amêndoas, castanhas, né? Semente de girassol, semente de abóbora, linhaça. O óleo de linhaça também é excelente para ajudar na produção e aumentar essa gordura do leite materno. Os óleos, que são azeite de oliva, azeite de coco, o óleo de linhaça também, que eu já citei. O quarto, que é beber água. Eu ainda não sou mãe, mas quem já amamentou aqui, acredito que meus pacientes sempre falam que a amamentação dá muita sede. Correto, gente? Então, isso daqui eu coloquei um cálculo para vocês saberem, isso aqui vale para todo mundo. Então, mas qual que é a quantidade de água necessária para mim beber? Então, você vai pegar 35 ml, que é o ideal, por quilo de peso. Isso aqui vale para todo mundo, tá? A gente vai multiplicar 35 pelo nosso peso. O resultado que der lá vai ser o tanto de água que vocês devem beber. Pessoas normais, sem estar mãe, gestante. E aí, na gestante, a gente acrescenta em média 600, 800 ml, tá? Então, façam o cálculo aí para ver se vocês estão bebendo a quantidade de água certa, hein, gente? Então, é o ideal que essa mãe, quanto mais água ela beber, mais ela vai precisar para o leite materno. Então, é ideal que ela beba muita água, tá? O leite materno, ele tem cerca de 80 a 87% de água. Então, essa mãe precisa de muita água, porque quanto mais água ela beber, mais ela vai produzir leite e mais o bebê vai ter esse aporte ali de água, porque até os 6 meses a gente não precisa oferecer mais nada, só o leite materno. E aqui, né, para a gente moderar o consumo de bebidas estimulantes que tem cafeína, né, porque deixa o bebê super agitado, pode causar cólica. Então, o ideal é que a gente evite esses alimentos. Então, chás, cafés, evitar no máximo 2 xícaras ao dia, mas também tem que avaliar cada caso, tá? Chocolate também, evitar. Se for consumir um chocolate, tentar com maior percentual de cacau, tá bom? E os refrigerantes, né, que eu recomendo aí, na verdade, ninguém consumir, mas eles, igual eu falei, né, pode atrapalhar o sono desse bebê também, esses alimentos. Porque, igual eu falei no início, tudo que essa mãe consome passa para o leite, tá? Então, se ela beber o café, o bebê vai ter a cafeína dele, vai ficar agitado, vai atrapalhar o sono dele. Então, no máximo, evitar. Se, eu sou a louca do café, não fico sem café. Então, o que a gente pode fazer? Algumas estratégias, né? Colocar mais leite do que café, tá? Porque ela não vai deixar de consumir o café, a gente vai cortar um pouquinho a cafeína. O sexto, né, gente, que é uma briga aí, porque tem médico que recomenda, tem médico que não. Pode falar. Só fazer um comentário com relação ao slide anterior. Claro, eu tenho uma filhinha com 3 anos e meio e ela mamou no peito, né, exclusivamente até 6 meses, e eu continuei até 2 anos. E quando ela fez 1 aninho, o pediatra dela, que é o Dr. Wander, passou uns exames de sangue, essas coisas de rotina que passa, e a absorção de ferro dela estava baixa. E ele falou que era devido à quantidade de café que eu estava consumindo. E aí ele me aconselhou, não sei se é a mesma coisa que você poderia falar aí, mas para mim funcionou, que foi tomar o café descafeinado. Ele não muda o gosto, ele tem o mesmo gosto do café comum, mas é um café descafeinado. E foi o que me ajudou, porque eu sou a louca do café, né? Então, o café descafeinado, ele pode entrar nessas situações aí, mas eu não recomendaria o descafeinado, porque ele passa por alguns processos, né, para descafeinar que não são muito legais, e acaba tendo algumas coisas que nos fazem, assim, um pouquinho de mal, vamos dizer assim. Mas é uma opção, né? Mas poderia estar fazendo isso que eu falei também, colocar mais leite e menos café, só para não deixar de consumir o café. Não gosto de leite, então a gente tem que pensar em outras estratégias aí.
Então vamos aí pra briga, né, gente? Sem colar aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Bebida alcoólica? Nem Mas faz tão bem, amiga. faz pra você. Faz tão bem pra ela. Pra você, mas pro bebê. Então, gente, eu, Pamela, não recomendo de forma alguma, nem na gestação, nem na amamentação. Na gestação, eu costumo falar que é como se o seu bebê tivesse bêbado, se você beber. Porque uma taça de vinho ou cerveja que você bebe na gestação equivale a... Para o bebê, é como se ele tivesse bebido 8 taças. Nossa. Tá? E passa totalmente, que passa para o líquido amniótico e pode causar, eu não trouxe aqui porque o tema é a amamentação, mas pode causar sérios problemas no bebê quando ele crescer, tá? Não quando ele crescer, mas quando ele nasce. Depois vocês pesquisam na internet, tem uma síndrome, síndrome alcoólica fetal, alguma coisa assim, eu me perdi o nome. Mas depois vocês pesquisam, lá tem uma imagem que mostra algumas coisas na face do bebê que pode acontecer quando a mãe ingere muita bebida alcoólica na gestação. Então, assim, são deformidades na face, que às vezes a gente olha e a gente acha que é coisa normal, mas não é. Então, nem na gestação, nem na amamentação. Eu costumo falar assim, se quis engravidar, abre uma exceção aí de 9 meses, né, 6 meses depois, com a amamentação. É só um período curtinho, depois você pode encher a cara de novo. Aqui eu trouxe para vocês um estudo recente que avaliou a forma geral. 2% do álcool é transferido para o leite da mãe. E essa concentração é influenciada pela quantidade que ela ingere, tá? E alguns fatores estão relacionados, como pode atrapalhar a função hepática, né, a função do fígado desse bebê, a composição e o volume do leite, tá? Pode atrapalhar. O fluxo sanguíneo também, tanto para a mama quanto o peso do bebê. Ou seja, o quanto poderia trazer algum prejuízo. É muito individual isso, tá? E depende muito de quanto que essa mãe ingeriu. Ainda não tem estudos assim que falam, realmente faz mal, realmente pode beber tantas doses. Ainda não tem, nada assim comprovado. Mas eu, Pamela, na minha prática clínica, não recomendo, tá? Meus pacientes eu não recomendo. E ele tem ainda, para recém-nascidos é desaconselhado qualquer consumo, já que é livre demanda, ou seja, tem alguns médicos aí que recomendam, aí falam assim, você pode amamentar, você pode beber, depois de tanto tempo você tira o leite, descarta o leite e pode amamentar. Mas, gente, não tem como você saber se realmente aquilo ali saiu, né? Se você tirou o leite que estava com álcool ou não. Então, na dúvida, né, melhor não beber. Então, porque geralmente o recém-nascido é livre demanda, ele mama toda hora, né? Porque o estômago dele é muito pequeno, então ele vai mamar toda hora. Então, não tem como a gente ter uma média de intervalo aí, né? E além do bebê ser muito pequeno e vulnerável, né? Então é importante considerar, se for bebê, vários cálculos aí. Mas, igual eu falei, eu não recomendo de forma alguma, tá? Tanto é que no início eu falei aqui que o leite materno tem cheiro e sabor. Então, se tudo que a gente come passa para o leite, fica aí para vocês refletirem. O 7 é evitar alimentos industrializados no geral, né? Evitar alimentos que são ricos em açúcares, sódio, conservante, gordura trans, fritura. Sempre dá preferência para os naturais. Não precisa, gente. Até os 6 meses, se o bebê só mama no peito, até os 6 meses não precisa dar nada. Como eu disse lá no início, 80 a 87% do leite materno é água. Então o bebê já tem ali a água que ele precisa, tá? Sem contar que o leite materno, ele é produzido para o seu bebê. Então, outro dia, eu ainda não era formada, eu estava no salão sempre tem as fofocas e tal, né?
E aí uma moça falou assim, eu não estou amamentando não, estou dando a forma porque eu estou gripada e passa pro bebê e tal. Aí eu só fiquei pensando assim, como eu não era formada, eu fiquei quietinha, porque eu prefiro não opinar. Mas, gente, se você está gripada, não importa. O nosso corpo ele é tão maravilhoso que se a mãe está gripada, o corpo produz células para proteger esse bebê da gripe. Olha só como que o nosso corpo é perfeito. E ele produz a quantidade exata que o seu bebê precisa, tanto de vitaminas, de proteína, enfim. Ele produz o que o seu bebê precisa, tá? Então não precisam ficar preocupados. Pode falar. Não entendi. Você mamou até os 5? Sim, até os 5, sim. Ele mamou e teve os nutrientes e as vitaminas até os 5 meses, né? Depois você entrou com a fórmula? Entendi. Mas uma coisa, gente, importante também, que foi até de onde surgiu a ideia desse workshop, foi mesmo levar informação para a sociedade, conscientizar que é possível sim amamentar de qualquer forma. Não importa o tamanho do peito, como a Karina disse, não importa o tipo do bico do seio da mulher, não importa, dá para amamentar. Só que muitas das vezes a gente não tem essa informação. A gente vai lá no pediatra ou vai no obstetra, aí ele fala, aqui ó, já te entrega a fórmula, né? A maioria das vezes é assim. Tem mães que já saem do hospital com a receita da fórmula. Então, assim, muitos profissionais da saúde ainda não têm essa consciência de como o leite materno é importante, né? Alguns pediatras, sei lá, eu acho que eles até recebem, né, das empresas, então por isso que eles fazem essa propaganda toda. Mas, hoje em dia, a gente tem muita informação, então a gente teve a ideia desse workshop justamente para isso, para levar essa informação para a sociedade, né? E o tema da CISMAN, Semana Mundial do Aleitamento Materno desse ano, foi justamente isso, empoderar pais e mães para o aleitamento no futuro, né? Então, é isso mesmo, a gente empoderar, a gente igual a Karina falou, a gente ser rede de apoio. Então, quando a gente for visitar um bebê, às vezes também vem aquela mãe, perguntar se ela precisa de alguma coisa, né? Se vocês são pais, tias, né? Dá esse apoio para essa mãe, que é super importante nessa fase. E aí, a nossa dica 8. Esse daqui também é um outro estudo que fala que as lactantes, né, ou seja, as mamães que amamentam desnutridas ou que fazem dietas restritivas para perder peso nessa fase, influencia diretamente a composição do leite materno. Ou seja, se você está amamentando, se você está fazendo, não, estou amamentando, eu vou aproveitar que eu gasto caloria amamentando para produzir leite, já vou fazer uma dieta para perder peso, não vou comer carboidrato, vou fazer low carb. Vou fazer não sei o que, vou fazer a dieta do relógio, sei lá, essa dieta da moda aí de hoje. Só que, gente, atrapalha muito a composição do leite materno, porque seu bebê precisa de todas as vitaminas e nutrientes. Então, por isso que a alimentação da mãe tem que ser equilibrada, tem que ser uma alimentação saudável, para que o bebê também não sofra. Então, não façam dietas durante a amamentação. Coma normalmente, né, sem exagero, tudo com equilíbrio, prefira sempre os alimentos naturais, mas não faça dieta, porque atrapalha na composição das vitaminas do leite materno, né? E atrapalha na qualidade nutricional desse leite. E aqui a dica 9, né? Cuide da sua saúde, mamãe. Então, igual eu falei no início, o leite materno é um dos principais alimentos, é o alimento que vale ouro, né? O melhor alimento do mundo. Só que não adianta o leite materno ser tão maravilhoso e essa mãe não ter uma alimentação legal, né? Ela consumir muitos alimentos industrializados, presunto, essas coisas assim que a gente, né? Coisas de pacote que a gente compra. Não é legal, porque vai faltar nutriente, vai faltar vitamina para esse bebê. Então, é o melhor alimento, sim. Só que a alimentação da mãe também tem que estar
saudável, equilibrada, para que ela consiga fornecer o maior número de vitaminas e nutrientes para esse bebê e produzir o melhor leite para ele. E aqui a última dica, o leite materno ele é único, gente. Então o leite materno ele previne obesidade na vida adulta. O leite materno ele previne que as crianças comam compulsivamente, porque através dele a gente consegue regular. Porque olha só, o bebê ele chora, né, para mamar, a mãe coloca ele no seio, quando ele não quer mais mamar, o que ele faz? Solta e vai dormir, sorri e vai dormir, geralmente. Então, isso é a regulagem que a gente nasce. Tem muitas mulheres aqui, acho que 90%. Quem aí come por emoção? Tá triste, come. Tá feliz, come. Todas se identificam, né? Então, só que a gente nasce com esse controle de regular a fome e a saciedade, tá? Só que a gente perde esse controle muitas vezes lá na infância já. Igual a Karina citou, né? Às vezes a mãe demora, enfim. Então a gente perde esse sentido de saciedade lá atrás e a gente prejudicada hoje, né? Porque todas nós comemos por tristeza e isso foi lá atrás que a gente perdeu esses sentidos. Por quê? Porque às vezes a criança, é da criança comer pouco. Só que aí a mãe, você está comendo pouco, come mais, come mais. Ou às vezes na introdução alimentar eu sempre vejo, né? As mães montam um pratão assim, parecendo um prato de pedreiro, para a criança de 6 meses comer. Aí, ó. E aí nós largamos no prato. Tá vendo? Aí quer que a criança come tudo, né? Ai, meu filho não come, meu filho não come, pelo amor de Deus. E aí quer que a criança coma tudo, só que, gente, o estômago dela é pequeno. Cada criança tem sua regulação, certo? Então, aí às vezes a criança, a outra criança tem um apetite maior. Aí ela já come mais um pouquinho. Aí a mãe fala, para de comer, você vai engordar. Para de comer, menino, não sei o quê. E a criança fica perdida. Ela fala, eu tenho fome, eu não posso comer. A outra pensa, eu não tenho mais fome, eu tenho que comer tudo que está no prato. Então, quem é mãe aí, ó, já começa a controlar para os seus filhos não sofrer igual a gente sofre hoje, né? Para controlar peso, até porque tá nervosa, brigou com o marido, a gente quer comer. Então, se a gente controlasse esse regulador que a gente tem desde a infância, a gente não perderia, né, gente? Então, ó, confie no seu leite, confie no seu bebê. O seu leite não é fraco, mãe. Repete comigo, meu leite não é fraco. Ih, foi fraco, hein, gente? Vamos de novo. Ih, vocês estão desanimados, hein? Mas, ó, o leite, igual eu falei no início, cada leite de cada mãe é produzido diretamente para o bebê dela. Então, o leite dela não é fraco. Então, se vir alguém falar, porque geralmente sempre vem, tem muitas gravidinhas ali, ó, sempre vai, seu leite não está sustentando, não. Dá fórmula no menino, dá mamadeira. Gente, seu leite não é fraco. Ele vai sim mamar toda hora, porque o estômago dele é muito pequeno. E só uma coisa aqui, para abrir uma aspas. Meu leite é muito fraco, meu bebê mama toda hora. E quando ele mama fórmula, nossa, ele dorme a noite inteira. Por quê, gente? O leite da mãe tem vitaminas que tem fácil absorção no estômago do bebê. Então ele é digerido muito rápido pelo bebê, ele não é pesado. E como o estômago do bebê é pequeno, ele realmente vai mamar toda hora, porque ele, né, não aguenta mamar muita coisa, a capacidade gástrica dele é pequena. Só que quando a gente dá a fórmula, na verdade a gente não sabe a quantidade da fórmula, né? A gente não sabe a quantidade que cabe no bebê. Aí põe lá 60 ml, 90 ml, o que o pediatra recomenda. Só que a fórmula, claro que o bebê vai dormir a noite toda, porque a fórmula é como se nós, adultos, comêssemos uma feijoada. A gente come a feijoada e fica pesado, né? Fica cheio. Quando o bebê mama a fórmula, ele realmente mamou, a fórmula é mais difícil de digerir como o leite materno. Então, realmente, ele vai dormir a noite toda, né? Então, o seu leite não é fraco. O seu leite é perfeito para o seu bebê, tem tudo que ele precisa. Então, confie no seu leite, confie no seu bebê, confie em você, tá? E tenha, igual a Karina citou, tenha a rede de apoio, né? Delegue tarefas mesmo. Ó, mãe, vem aqui fazer o almoço
almoço para mim, eu estou cuidando do meu filho, né? Limpa uma casa. Quem chegar lá de visita, vocês sai pedindo, não, lava a louça ali para mim. Né? Porque a mãe também precisa descansar, gente. Eu sei que é muito difícil, né? Eu ainda não sou mãe, como eu falei, mas eu acredito que seja muito difícil. Porque você está com um serzinho ali que depende de você o tempo inteiro. Mas essa mãe precisa descansar para ela produzir o leite. Ela precisa ter um sono legal, ela precisa estar descansada. Então, a rede de apoio somos nós, profissionais da saúde, né? Vocês que vão formar já. Somos os pais, os avós, a família daquela mãe. Nós somos a rede de apoio. Então, você quer que eu fique com o bebê um pouquinho para você descansar? Você quer ajudar essa mãe, perguntar se ela precisa de alguma coisa. E é isso, gente. Mais alguma dúvida? Vim te levantar a mão. Então, vou ensinar uma técnica aqui que eu aprendi com a minha amiga, eu achei sensacional, a Karina. Essas pessoas que falam que tem que dar fórmula, entra aqui no ouvido, cai aqui no outro, e deixa cair, não fica aí com ela não, tá? Pode amamentar, na verdade a gente não tem horas, é livre demanda. Então assim, quando ele quiser mamar, você pode amamentar, tá? Não tem isso de espaçar, igual eu falei, cada bebê é único. Então, a mãe precisa conhecer o seu bebê também. Então, tem bebês que vão demorar, são mais dorminhocos, vão mamar menos. Tem outros bebês que são mais gulosos, vão mamar mais. Então, você pode amamentar em livre demanda. Ele quer mamar, amamenta. E não precisa dar fórmula. Enquanto você estiver produzindo leite, puder estar com ele amamentando, pode amamentar. A outra pergunta é do cabelo, né? Então, em algumas mães é comum sim, só que se for uma quantidade muito excessiva, pode ser que seja falta de alguma vitamina, tá? Quando a mãe passa por uma cesárea ou por um parto, é um baque para o organismo, principalmente a cesárea. Então, pode ser que as vitaminas aí estão desreguladas, então seria interessante você estar fazendo um exame de sangue para ver como é que tá, se necessário suplementar, né? Eu, na minha prática clínica, eu continuo alguns suplementos durante a amamentação, porque passa para o bebê. Tudo que a mãe está suplementando passa para o bebê. E tem algumas coisas que a gente não consegue atingir só com a alimentação, é preciso suplementar. Por exemplo, o ômega 3, vitamina D. Vitamina D a gente não consegue pela alimentação, muito menos pelo sol. Se qualquer pessoa fizer exame de vitamina D, vai dar 20, quem não estiver suplementando. E a gente mora em um país tropical, né? Mas quem tem tempo de ficar 10 horas da manhã lá no sol? Ninguém, né, gente? Então, e a gente não consegue absorver pela alimentação, o nível que a gente precisa. Então, alguns nutrientes a gente precisa suplementar. Então, dá uma olhadinha se realmente... É normal o cabelo cair, mas se está caindo demais, dá uma olhadinha nisso daí, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Muito obrigada, tá? Aqui tem os meus contatos. Quem tiver alguma dúvida depois, no meu Instagram eu sempre posto. Esse mês eu fiz postagem o mês inteiro sobre a amamentação do agosto dourado. Vocês podem entrar lá depois. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada.